Quando você pensa em família, o que vem à sua mente? Palavras como carinho, aconchego e paz são comuns quando pensamos nesse tema. Também nos lembramos de compromisso, responsabilidade, interesse e atenção. É por isso que o Departamento do Ministério da Família da Igreja Adventista reflete justamente esses sentimentos em todas as suas atividades e iniciativas, atendendo a vários estilos familiares. Temos a família tradicional, com pai, mãe e uma criança. Temos a família com pais, sem filhos, ou ainda a família com várias gerações. Não importa o modelo, o importante é a consciência do papel de cada um dentro do contexto familiar. Por lidarmos diariamente com este tema, conhecemos bem a grande importância do afeto familiar e a saudável intimidade do lar, expressos pela proximidade das pessoas e pela presença física de algo que dê segurança, algo como uma casa, um teto, que moldura aquele cantinho especial onde encontramos paz. Nossa experiência faz com que reconheçamos bem o valor do toque, do abraço que é dado por mãos que se entrelaçam, mãos que lembram a presença de Deus, que com suas poderosas mãos conduz a vida de cada membro da família. Um lar assim estabelecido irradia amor, irradia luz, transmite esperança, cumpre o desejo de Deus para cada um de nós. Sejam o sal da terra, sejam a luz do mundo. Família é tudo isso. Família, como vai? Minha família vai bem, muito obrigado. Normalmente a gente costuma encontrar com as pessoas e fazer essa pergunta. E normalmente a resposta sempre é essa que ele deu. Vai bem, obrigado. Mas infelizmente isso não é o que a gente vê refletindo nas famílias. Mas afinal de contas, o que há de errado com as famílias? O mundo nunca teve assim tão povoado como tem estado atualmente, mas também nunca num relacionamento tão fragilizado. Estamos vivendo uma época de isolamento e parece que a única preocupação é a felicidade individual. Mas cada membro da família, ela é responsável por fazer o lar feliz. E lembre-se que Deus tem um plano para a sua família. Nós somos do Departamento de Lar e Família, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Abordaremos temas todas as quartas-feiras relacionados à família. Nós nos encontraremos todas as quartas-feiras, às 19h30. Você e sua família são convidados especiais. Amém. Chegou o momento de louvar. E nada melhor do que agradecer a Deus através dos nossos louvores e com um tema muito especial que é Família por Famílias. Vamos cantar e vamos louvar neste momento todos juntos? Estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua
Grandioso Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos concede neste momento de estarmos conectados para fazer esse culto, Senhor, a Ti. Abençoa todas as famílias que estão nos ouvindo neste momento. Abençoa os lares que estão passando por alguém em tuas santas mãos. Senhor Deus, nós sabemos que ao criar o mundo, pensar na família, Senhor Deus, ou a cada família. Estamos passando por um momento difícil, por dificuldades neste momento, mas nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tu tens feito a cada um de nós. Senhor Deus, a disciplina faz parte da família, por isso nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda. Ajuda a disciplinarmos os nossos filhos. O pastor Ivo que irá falar sobre este tema, para que ele possa ser usado por ti e que teu Santo Espírito esteja com ele. Nos dê, ó Deus, uma programação na tua companhia, por Jesus. Amém. Bem, nesse momento, então, vamos dar continuidade à nossa programação ouvindo um louvor especial pelo nosso irmão Yuri. Às vezes me parece que é assim, a tristeza não tem fim. Quando oro ao Senhor, Ele não se lembra mais de mim. No escuro e em meio à solidão, já cansado de lutar, no silêncio posso ouvir sua voz a me falar. Não te esqueço. Se a angústia insistir em perturbar, ou se a alegria vem pra festejar, não te esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço. E mesmo quando paro para olhar o passado que ficou, percebo que fui eu quem esqueceu do meu Jesus. Meu Cristo nunca me abandonou, esperava eu me entregar pra tomar a direção e dizendo ao coração: não te esqueço, não te esqueço. Se a angústia insistir em perturbar, ou se a alegria vem pra festejar, não te esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço.
esqueço, não te esqueço. Em qualquer momento, em qualquer lugar, estou sempre ao teu lado a te guardar. Seja como for, não te esqueço. Seja como for, não te esqueço. Lindo louvor, obrigada, Yuri. Realmente Deus, ele nunca nos esquece. Bom, então vamos dar continuidade, vamos para o nosso tema de hoje. E aí eu pergunto para você que está assistindo, quem nunca precisou disciplinar seu filho? Disciplina é um negócio que você fica pensando como disciplinar, e a Bíblia, ela vem nos dando algumas orientações de como a gente deve disciplinar. Bater, não bater, repreender, não repreender, são questões que às vezes a gente se pergunta e às vezes a gente não tem resposta. Bom, hoje nós temos aqui conosco o pastor Ivo, e desde já eu agradeço porque tão gentilmente aceitou nosso convite e está aqui compartilhando, né, conosco, com todos vocês, a palavra do Senhor. Pastor, seja bem-vindo, que Deus continue usando o Senhor, usando Nelly, sua eterna namorada, e que Deus o abençoe. E agora é com o Senhor a palavra, com o tema O Poder da Disciplina. Amém. Muito obrigado, Cláudia e namorado, Denise e namorado. Tá? Obrigado à Igreja Adventista da Chácara de Pernambués, ou Pernambués da Chácara, né? Aí diz que a ordem dos fatores não altera o produto, nem a ordem dos tratores altera o viaduto, né? Mas uma alegria poder falar desse tema. Olha, o poder da disciplina. Quando nós falamos de disciplina, esse é um tema muito rico, muito vasto, e claro que nós vamos apenas dar uma pequena pincelada, porque a disciplina é uma habilidade que deverá ser desenvolvida nos seres humanos. Nos seres humanos. Um ser humano sem essa habilidade, se eu posso usar agora a expressão habilidade, né, sem disciplina, você não chega a lugar algum. E nós queremos falar da disciplina no contexto do filho. Nós, pais, tendo que fazer esse papel de disciplinador, né? Discipulando os nossos filhos para que desde do ventre ou antes do ventre aprendam a disciplina. E eu quero falar um pouco nessa noite para vocês um pouco da disciplina ou o poder da disciplina. Antes de tudo, eu agradeço a Deus, porque Deus me deu uma namorada que aprendeu no seu lar essa arte de disciplinar. Eu estou dizendo isso porque, como pastor, logo que os nossos filhos ainda eram crianças, nós tínhamos vamos dizer, uma comunidade muito grande, distrito de 36 igrejas, depois um distrito um pouco menor com 26 igrejas, depois um outro com 29 igrejas. Então, nesse período aí de 9 ou 10 anos, Nelly, esta gigante que está aqui do meu lado, foi ela que realmente comandou esse processo de disciplina. Eu tenho dito isso e reconheço constantemente e agradeço a Deus, porque enquanto ajudava na disciplina das ovelhas que Deus me confiou à igreja,
Nelly cuidava da nossa pequena igreja, que é a Igreja da Família, disciplinando. E hoje eu agradeço a Deus pelos nossos filhos. Obrigado, querida. Você também. Porque Deus te ajudou plenamente a ser sábia e disciplinar os nossos filhos. E claro que ajudei, fiz parte desse processo, mas muitas vezes tive que estar distante, passar 1 mês, 2, 3 meses fora de casa. Mas eu quero falar deste poder, o poder da disciplina com vocês. E quero compartilhar um pouco desse fator tão lindo e tão maravilhoso. E o tema é o poder da disciplina. O ser humano, desde que ele se entende como ser humano, ele corre atrás do poder. Parece que o poder é como se fosse uma cachaça para o ser humano. Você quer conhecer um homem, dê a ele poder. Mas eu não quero falar deste poder que as pessoas inebriadas correm atrás dela. Aliás, quando alguém recebe o poder em suas mãos, se ele não tem humildade de reconhecer que o poder provém de Deus e não dele mesmo, nós temos realmente desastres. Eu lembro aqui de um homem chamado Hitler, que lhe foi dado o poder. Aliás, ele usurpa o poder e tira a vida de muitos seres humanos. E hoje nós temos ainda alguns mandatários do planeta Terra que, pelo poder, têm trazido a opressão às pessoas. Mas eu não quero falar deste poder. Eu quero falar do poder da disciplina. E para isso nós precisaríamos definir o poder. O poder é uma palavra que vem do latim. E é a mesma palavra, uma palavra semelhante, discípulos. Ou seja, o ato de aprender um conjunto de regras para manter a ordem. Isso é disciplina. Eu preciso ter um discipulador para assim fazê-lo. Interessante que dentro desse mesmo contexto, aquele que é discipulado, ele aprende pela disciplina a obediência às regras que são ensinadas. Ele aprende também, nesse processo da disciplina, o domínio de si mesmo. O dicionário enciclopédico no universo, ele fala também que é um instrumento de flagelação. Claro, algumas pessoas têm a disciplina como isto, e na realidade não é. Outra definição de disciplina, ainda ampliando um pouco mais, conceito, alguém, pessoa bem disciplinada quando ela aceita essas regras, né? Quando ela aceita os seus valores e aceita humildemente a liderança. Aliás, nós pais precisamos aprender isso para que possamos, aliás, não aprender, mas eu creio que por ser pai nós já temos isso em nós, porque já fomos discipulados ou disciplinados pelos nossos antecessores ou pelo nosso pai e nossa mãe. Um outro fator interessante, ainda dentro da disciplina, da definição da disciplina ou do poder da disciplina, algumas pessoas imaginam que disciplinar é castigar. Aliás, quando entra exatamente para esse contexto, a disciplina deixa de ser disciplina. Porque o castigo, ele traz tormento à pessoa. Então, a disciplina não é castigo. Ela não tem propósito de punir. E ela não produz medo. Não esqueçam. Não é castigo, não é uma punição
e não é para produzir medo, temores, traumas e assim por diante. Tá? Na realidade, a disciplina, dentro do contexto bíblico, é um ato de amor. Aliás, o amor é a fundamentação da disciplina. O amor é a estrutura para uma disciplina correta e cristã. O amor é o alicerce deste instrumento que está em tuas mãos, que é um ser humano. A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3, verso 19, está escrito aí na tela. O João menciona e diz, e define claramente: eu repreendo quem? Deus. Ele repreende e castiga a todos quanto amam. Há pouco eu falei que a disciplina não é um castigo, mas aqui está no contexto de que é a disciplina quando é necessário você utilizar a vara. Aliás, falar nisso, hoje, se você utilizar esse instrumento, você pode ser processado. Mas eu me refiro ao que é feito na Bíblia. O castigo nesse contexto diante do amor. Se eu castigo sem amor, na realidade, isso não tem nenhum valor. Queridos, deixar a criança fazer o que bem entende não é um ato de amor. Eu diria, é um ato de profunda irresponsabilidade. Quando os pais agem dessa maneira, eles produzirão filhos incompletos. Nós temos visto muitas vezes, e quando se faz a pesquisa dentro desse processo dos pais que têm e deixam seus filhos livres, esses filhos agressivos, não é porque eles são agressivos, eles se tornaram agressivos pela conivência dos pais, porque os pais não tiveram a responsabilidade de, em amor, disciplinar os seus filhos. Um outro problema que será adicionado à vida deste cidadão que está em formação é a insegurança, completa insegurança. E hoje nós temos homens e mulheres inseguros. E você diz, puxa vida, o que foi que aconteceu? Na realidade, tudo começou no erro da disciplina. E um outro detalhe, filhos completamente dependentes. Mesmo que chegue à idade adulta, continuam dependendo de alguém para decidir por si mesmo. Olha, enquanto este ser é uma criança, ou ainda está na primeira, ou segunda, ou terceira fase vamos dizer, do momento da primeira fase da vida, da fase de desenvolvimento, que é a primeira, segunda e terceira infância, de uma certa forma, na primeira e segunda infância, quando nós temos um filho que depende, a gente às vezes até acha que é legal. Mas é aí, nesse período, que eu preciso disciplinar o meu filho para que seja uma pessoa humilde, mansa, amável, segura e independente. É isso que nós, pais, queremos. Mas onde está o problema? O problema está exatamente porque nós deixamos os nossos filhos, ainda na primeira e segunda infância, principalmente, fazendo o que bem entende. Eu quero falar para vocês agora, nessa segunda parte, um pouco sobre os princípios de disciplina. Eu escolhi alguns princípios. São muitos, mas eu não quis escolher, colocar muitos aqui, porque nós precisamos digerir um pouco. Primeiro princípio: toda criança deve ser ensinada. Toda criança. Aliás, uma criança, ela não vem feita. É um ser, em todos os aspectos, que deverá ser desenvolvida. Então, uma criança, quando nasce, ela não traz um chip
de obediência integrada. Não. Aliás, uma criança nasce com o chip da desobediência. Uma criança nasce com o chip do egoísmo. É assim mesmo. Aliás, o ser humano nasce com uma natureza natural. Parece uma redundância. Qual seria essa natureza natural? A desobediência, a natureza de um pecador. E quando nós olhamos para uma criança, às vezes nós falamos assim: puxa, ela é tão linda, tão indefesa, tão bonitinha, é uma belezura tão maravilhosa, mas ela é capaz de ser o centro da sua casa. E se você não cuidar, é ela que vai comandar o reizinho, tudo o que acontece em casa. A primeira lição que uma criança deve aprender é a obediência. Eu quero dizer a vocês, pais, anotem isso. Obediência. Não é simples ensinar a obediência. Olha o que essa autora, Ellen White, no seu livro Educação. Aliás, esse livro é um livro muito importante e eu quero até dar a vocês, se vocês quiserem, aqui é uma sugestão. Vocês que terão filhos ou que estão esperando filhos, alguns que o filho já está quase nascendo, leiam este livro. Aí tem lições preciosas, inspiradas. Olha o que diz: antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Esse contexto, fique bastante idosa, essa frase está se relacionando à criança até os 7 anos. Então, já no primeiro dia de nascida, a criança precisa começar a passar por esse processo do aprendizado. O segundo princípio é representar o caráter de Deus. Como assim? Os pais, no livro Educação, na página 287, são os professores, são os educadores. Aliás, muitos de nós imaginamos que é a escola que educa. A escola não educa. A escola ensina disciplinas para serem utilizadas no mercado de trabalho. Aliás, vocês que me ouvem, aqui nós temos, eu imagino, muitas profissões, e vocês estudaram desde a pré-escola para serem o profissional que vocês são hoje. Vocês não foram preparados para serem cidadãos na escola. A educação, ela é proveniente dos pais. E deixa eu dizer a vocês, pais, vocês representam e deverão representar diante dos seus filhos o caráter de Cristo. E o Espírito de Profecia diz que vossos esforços, nesse sentido, agradam a Deus. Esse é outro livro que eu quero sugerir para vocês. Eu sempre digo, um pai que se preza e quer educar os seus filhos corretamente, deveria ter a Bíblia da orientação de uma criança, que é o livro Orientação da Criança. Este livro é fantástico. Esse livro é poderoso. Outro item também, que princípio da disciplina, é ensinai o autogoverno. O objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesma. Você deve ensinar-lhes a confiança e direção própria. Tem muitas pessoas que não conseguem se governar. E isso é ensinado até os 7 anos. Tem pessoas que elas não conseguem, elas não têm freio. Elas não sabem entrar, nem tampouco sair. Crianças que não sabem sequer falar diante do público. Eu não me refiro a fazer palestras, mas quando você está no meio das visitas, às vezes uma criança, ela diz coisas que não deveria dizer. Ela não se governa. Ela não tem poder para respirar, porque ela não foi ensinada ou não teve esta disciplina. Um outro princípio importante é
Você, pai, você, mãe, deve ensinar ou ter poucas regras nessa primeira e segunda infância. Por que poucas regras? As regras principais. Eu diria uma dessas regras principais está na lei de Deus, o Decálogo. Embora seja tão resumido, mas é abrangente, abrange todos os princípios da disciplina. E o livro Educação diz que as regras devem ser poucas e bem formuladas, bem claras, bem simples, para que a criança compreenda. E aqui é um princípio importantíssimo para vocês, pais. Uma vez feita, cumpre, sejam executadas. Você não deve abrir mão quando seu filho está lhe chantageando através do choro, através de qualquer outro comportamento. Não se deixe chantagear por esse serzinho tão pequenininho, como diz alguém, esse ser humaninho, aliás, pequenininho, que é pequenininho, parece inocente, mas bota você no bolso. A regra deve ser clara e, uma vez estabelecida a regra, sente-se como família e diga: a regra é esta, e não abra mão. Deixa o bichinho chorar, deixa espernear, mas a regra é esta. E você terá amanhã cidadãos de respeito, cidadãos que saberão dizer não para o mal, cidadãos que saberão discernir entre o que é bom e o que é ruim. Outro princípio que é importantíssimo na disciplina, o poder da disciplina, é amor. E eu quero ler esse texto também do Espírito Profecia, que diz: deveis exigir, veja, a expressão aí é exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Deveis estar tão plenos de compaixão que vossos filhos para vós sejam atraídos. Veja, exigir obediência, qual é a prova dos 9? Qual é a prova de que, na verdade, eu estou disciplinando com amor? É que eles, apesar da disciplina, continuam amando vocês, continuam indo para vocês. Isso é importante. Outro detalhe, também dentro do processo disciplinar: internalize princípio de autoridade. Os filhos, queridos, devem ser ensinados, educados e disciplinados até se tornarem disciplinados. Obedientes, quero dizer. Obedientes a quem? Aos pais. É com a obediência aprendida e internalizada no lar que estes cidadãos serão homens e mulheres amanhã que saberão obedecer às regras da sociedade, às regras no emprego, às regras da convivência e assim por diante. Desse modo, vocês implantarão neste coração ainda tenro, mas aberto para aprender todos esses detalhes. Esse escritor e estudioso da área disciplinar, o psicólogo Nelson Lewalter, ele diz assim: a disciplina deve ser imediata. Olha que coisa interessante. Você não pode deixar para daqui a 10 dias. Houve uma transgressão, com amor vocês precisam parar. E se você realmente não está com a sensação de que tem que bater porque está com raiva, bater, entre aspas, disciplinar, tá? Você precisa, se você já está nessas condições de estar tranquilo e calmo, então é hora para que a criança ela compreenda, até porque ela precisa ainda, na sua mente da primeira e segunda infância, ela esquece muito facilmente as coisas.
A disciplina deve ser coerente a cada momento. Você não pode disciplinar uma criança de 2 anos como deverá disciplinar uma criança de 6 anos. Deverá ser justa, positiva. Ela nunca deverá produzir frutos negativos. Ela deve ser apropriada em intensidade e eficaz. Paul Locke diz assim: o alvo de toda disciplina é modelar a criança de tal maneira que seja capaz de ajustar-se aos papéis tradicionais estabelecidos pelo grupo cultural com a qual se identifica. Modelar. Modelar é uma linguagem da psicologia. Nós precisamos, quando você pega uma massinha de modelar, você pode transformar aquela massinha sem forma numa forma que você bem desejar. Se você realmente é um pai e uma mãe amável, você vai modelar este filho numa pessoa amável. Se você é agradável, será agradável. Não esqueçam deste detalhe. Queridos, a disciplina é formativa, ela é corretiva. Formativa integra 2 aspectos. Quais são os 2 aspectos? O seu, de discipulador, instrutor e aquele que dá exemplo. Exemplo na sua própria vida. Não seja aquele que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nunca isso deverá acontecer. Porque você, papai, você, mamãe, é, na realidade, aquele que vai modelar o padrão de comportamento no seu filho. Por isso, lembre-se, você precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. Indo para a conclusão, o objetivo da disciplina: ensinar autogoverno. Não esqueçam desse detalhe. E tem como objetivo básico a formação de um caráter cristão. Eu estou falando a cristãos. Seu filho deverá ser um cristão. E quem é que vai ensinar isso? Você, querido papai. A disciplina deve começar antes da concepção e durará por toda a eternidade. Antes que vocês, pais, pensem em conceber um filho, já deveria ter começado o processo da disciplina. A disciplina começa nos pais, para que seja uma extensão aos seus filhos. Você não deve disciplinar quando o menino tiver seus 7, 8 anos, que ele vai começar a entender as coisas. Se você fizer assim, você terá perdido a janela da disciplina para a vida. E eu quero deixar esse texto com vocês. Provérbios 22, verso 6. Diz assim: as sábias palavras de Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Queridos, deixa eu dizer aqui para concluir. Este menino que está em tuas mãos, esta menina que está em tuas mãos, este ser que Deus te presenteou, olhe para ele. O que você vê? Apenas uma criança? Apenas um ser? Mais um ser humano? O que você vê? Normalmente, o nosso olhar para uma criança é um olhar do aqui e agora. Mas eu quero pedir que vocês olhem para esta criança, este filho que Deus te deu, e façam um olhar do futuro. Olhe para daqui a 20 anos. Quem será esta criança? Qual é a tua visão para ela? Então, projete um planejamento de vida para esse filho que Deus colocou em tuas mãos. Não pense agora. Lembre-se que qualquer ato seu, hoje, para estas crianças, ele ecoará na vida deste sujeito. Por isso, lembrem-se, olhe para esta criança e veja ele entrando
pelos portais da Canaã celestial. Este trabalho, esta responsabilidade está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar Yuri neste momento. Yuri vai louvar ao Senhor. Convido a você, querido papai, para que você reflita na linda mensagem desta música. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade, a justiça ao seu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Oh, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim eu não temerei mal algum. Se tu estás conosco aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Obrigado, Yuri. Obrigado por essa mensagem linda, especial. Nós todos temos a Jesus Cristo como nosso supremo pastor, o Pai de todos nós, o Mestre dos mestres. É bem verdade, queridos pais, que há momentos que nós olhamos para situações que aparecem e nós não sabemos o que fazer. Mas eu quero dizer a vocês, se vocês em algum momento passarem por uma situação como essa, recorram com humildade ao Senhor. Ele terá cuidado de vocês. Eu quero orar para que Deus ilumine a mente de vocês, para que Deus abençoe o lar, os vossos filhos,
Lembrem-se, vocês não estão preparando os seus filhos para serem bons profissionais. Isso está em segundo plano. A prioridade dos nossos filhos é viver a eternidade com Jesus. Não esqueçam disso. Nada deverá obscurecer este alvo preponderante. E para as mansões eternas. Que nada deste mundo desvie esse fator da vida, da disciplina. E se Jesus estiver dentro do vosso lar, a disciplina terá poder. Eu quero orar com vocês. Perdão, antes de orar, não esqueçam, recomendo para vocês o livro Educação, Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselho aos pais, professores e estudantes. E, sobretudo, em primeiro lugar, o maior e único de todos os livros, a Bíblia. Amém. A Palavra de Deus. Ela tem tudo o que é necessário para educarmos e disciplinarmos cidadãos para o reino dos céus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e precioso nome. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Todo louvor seja dado ao Senhor, o nosso Criador, o nosso benfeitor, o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso doador da vida. Ó Pai, quando recebemos das tuas mãos um filho, e no processo da concepção, o Senhor nos concede o privilégio de criar como Senhor. É um privilégio. Ó Deus, este privilégio tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade não se resume à concepção, mas se resume à vida toda. Por isso, ó Deus, aos pais que nos ouvem neste momento, pedimos, Senhor, a sabedoria que provém das tuas mãos, que seja concedida a cada um deles. A inteligência, a criatividade para educar estes meninos e meninas no caminho do Senhor. E por ocasião da tua vinda, quando tu retornares na nuvem para buscar os seus filhos, que tem o seu nome no livro da vida, que o nome dos nossos filhos sejam proferidos pelos lábios sagrados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como família, vitoriosos, sejamos erguidos e elevados rumo à Canaã celestial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Obrigado a Ana, a Pablo, minha esposa Denise, ao pastor Ivo e a Nelly, também ao Ivo, pelas lindas mensagens. E aguardamos vocês na próxima quarta-feira com mais um tema muito especial, Família por Família. Se ligue no nosso canal do YouTube e ache a Perseverança. E na quarta-feira vamos estar passando um tema muito especial para a sua família. Deus abençoe, um forte abraço e até quarta-feira que vem. Um abraço, tchau. Um abraço.